Grava na nuvem. Tá na nuvem. Boa tarde. Hoje é dia 3 de maio de 2025. Tivemos hoje uma sessão de psicodrama dirigida pela Maria Vivas, diretamente de Lisboa. E o tema foi Dá-me luz, Me dá uma luz. me dá uma luz. Então, vamos aqui saber um pouco das ressonâncias. A Maria Vivas fez um aquecimento, onde as pessoas ficavam de olhos fechados, e depois pediu para, quando as pessoas abriram os olhos, para comentar um pouco onde elas foram, e depois separou em escolher dois objetos, uma que significasse luz e uma que significasse, o outro objeto que significasse a não Não luz, luz. a Não não luz. luz. Então, a partir desses objetos que foram nomeados pelas pessoas, pela sensação que elas tinham em relação a esse objeto de luz e não luz, surgiram histórias e essas histórias foram compartilhadas. A partir disso, houve toda uma elaboração desses significados e significantes. Então, foi um encontro com o imaginário. E muitas cenas imaginárias surgiram para cada uma das pessoas e a gente pôde compartilhar o imaginário. Então, assim, não houve uma cena concreta, assim, aqui no online, né? Como a gente costuma fazer muitas vezes, mas sim cenas do mundo subjetivo de cada um. Então, foi muito bonito, muito rico. Porque a gente imagina teoricamente o que a gente quiser, mas às vezes a imaginação leva a gente para lugares claros ou escuros. Então, eu vou pedir para Marcélia comentar um pouco, Marcélia, que momentos que te tocaram, que momentos que criaram em você alguma inquietação, algum desequilíbrio, vamos dizer assim. O que te tocou? Foram vários momentos. Bom, eu achei interessante quando foi solicitado para fazer uma comparação entre dois objetos que estivessem próximos da gente, né? E assim foi tudo no improviso. Então, identifica um objeto que te passe a impressão da ausência de luz e um outro objeto que te passe a impressão da luz, né? E aí cada um identificou o seu, e aí houve uma associação de cada um deles, e acredito que foi aí que teve foi bastante marcante, assim, porque a gente cria uma história nossa, mas aí você escuta do outro e aí você começa a associar, você consegue fazer essa associação. E, e aí vai se tornando um efeito dominó a partir daquilo. Você vai conseguindo colocar a associação do outro na sua história de vida também. Achei bem bacana. E foi tudo no improviso, nada combinado, nada ensaiado. Então, achei isso aí bem bacana. Esse é o princípio do psicodrama, né? O aqui e agora, tudo acontece na hora e a gente é, se descobre criador e criatura. A gente é criador e Sim. criatura, que é o princípio do psicodrama, né? A gente se vê como uma espécie de Deus, Deus eu, né? E a gente tem o universo dentro da gente e a gente tem a capacidade de criar, embora a sociedade coloque a gente em moldes, né? Em caixinhas, a gente segue tendo essa capacidade e aqui no psicodrama isso é estimulado e foi o que aconteceu claramente com essa direção da Maria hoje. Obrigada, Marcelo. Tiago? Eu acho que o que mais me tocou foi agora, já do meio para o final, quando um outro participante veio falar que às vezes faz sentido sentindo, né? Porque durante o psicodrama eu tentei trazer para uma vivência minha, né? Então, quando pediu para falar dos objetos, eu remeti a uma vivência de um específico momento da minha vida que eu fiz essa dicotomia entre luz e trevas. E quando o outro participante falou que
do fazer sentir no sentindo, me marcou por conta dessa necessidade de uma vivência. E é algo que eu tento trazer para a minha vida, é esse sentir coisas que não necessariamente fazem sentido para mim ou para o outro, mas no percurso da minha vivência eu consigo é, literalmente sentir se seria uma luz ou uma trevas para a minha existência ou para aquele determinado momento. E aí eu vou ressignificando. E como outra colega falou também, às vezes a gente reseta tudo, apaga e reescreve, né? Essa pluralidade de formas que nós temos de fazer sentido ou não fazer, ressignificar, mas sempre nessa busca de algo melhor, ou de uma luz, ou de uma saída, de um escape, algo que para a gente faça realmente um sentido. Não sei se eu fui muito repetitivo, mas acho que foi isso. Obrigada, Tiago. Bonito, bonito tudo isso que vocês falaram. Maria Bibas, agora é a tua vez, é a nossa diretora de hoje. Uhum. Então, tem ouvindo a Marcela e o Thiago, acho que eles sintetizaram, né, colocaram em palavras de uma forma tão iluminada, tão clara nesse sentido a gente vai associando as palavras a partir desses valores que a gente tem, né, da clareza e luz, saída, como o Tiago colocou, né, então pegando essa significação, a Marcela e o Tiago colocaram de forma muito clara aquilo que foi a proposta de hoje, e que era uma proposta meio jogada no escuro, né? Sem script, sem muita coisa, não tinha muita coisa na manga, tinha o tema, e a partir daí como o caminho é, se iria dar, eu não fazia a mínima ideia, estava no escuro. Mas uma coisa que a Marcela tocou, falou, explicou muito bem, que é o processo associativo, né? Esse sempre é o caminho para mim, é o processo associativo, que é uma associação livre, gerar, poder ter um encontrar maneiras de dispor o espaço, o palco, de forma, o palco psicodramático, de forma que essa associação se dê, né? Tipo, role, literalmente haja um circuito associativo que seja criado, que é um circuito de afetos, e eu acho que isso que a gente viveu também, né? Pegando um aquecimento mais introspectivo, mais de imersão, mas depois a escolha dos objetos funcionarem como intermediários para a gente simplesmente ter algumas lâmpadazinhas acesas, como o cenário da Valéria, para a gente percorrer o caminho, que ela, né, também é uma imagem, a Valéria falou das imagens, é uma imagem genial, porque tem esse circuito e fica essas lâmpadazinhas que iluminam um tanto da cena, um tanto da vida, não ilumina tudo, continua um monte de coisa no escuro. Então, foi essa proposta, assim, essa associação livre, ela não é à toa, né? Não acontece ao acaso, ela não é assim, ela é solta, mas ela tem um fio condutor, e é esse fio condutor que a gente tenta agarrar. Como diretor, é isso que a gente tenta estar atento ao fio condutor, ou pelo menos pegar um fio, porque tem vários, normalmente tem mais do que um. É, e tal como a luz implica uma corrente de afetos, né? Uma corrente elétrica. A gente se liga e os afetos são eletricidade, eletricidade também. Então, isso foi muito bom essa sessão nesse sentido, que esse circuito foi realmente conseguido como um circuito que permite algum tipo de iluminação, mas não ilumina tudo, né? Vai dando algumas luzinhas muito tênues. Então,
esse circuito é a maneira da gente pensar, né? São os neurônios, as sinapses, é um circuito E elétrico. sentir, E sentir, Antes de sim. pensar, sentir, como o Tiago disse. Sim, e como essas conexões, né, de sinapses, elas acontecem no aparelho cérebro, mas elas vêm da sensação do corpo inteiro. A mente é o corpo inteiro, não é a cabeça. Ah, eu estava Uhum. pensando só. Não é só a cabeça que pensa. A gente sente, pensa, tudo é um circuito também, um É. circuito elétrico, né? A gente até fala, ai, hoje eu estou super elétrica, ai, hoje eu estou uma energia muito Uhum. baixa, ai, eu estou sem energia, né? A gente fala Isso, assim. isso. Mas Vamos. é essa oscilação, todo esse campo energético que também permite que a gente consiga fazer um caminho, né? Que é o que a gente pode Sim, fazer. E aí surge essa frase linda, que é o faz sentindo, não é, Tiago? Que alguém colocou, e que foi tão condensa tanta coisa e permite a gente ter a coragem, também foi uma das palavras, né? Ter a coragem de fazer sentindo, que não significa que a gente sabe o que está fazendo. sim. A capacidade de andar no escuro, Isso, né? capacidade de andar no escuro. Bom, algo mais ou podemos encerrar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Marcélia, Thiago, Não. Não. tá ok? É Tudo muito bem, Maria? significativo só, Valéria, a Hum, Marcela e o Thiago, só dizer isso, que ficaram para a entrevista e pela primeira vez tiveram um psicodrama público, né? hum. Fizeram o pacote completo. Participaram de cabo a rabo. Muito bom, muito obrigada pela presença de Foi vocês aqui super com a válido. gente, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Então, Muito obrigada. pessoal, até o próximo sábado. Até. Até o próximo sábado.